Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós Science. O assunto a ser abordado no nosso programa hoje vai ser trombose dos membros inferiores. E é claro, eu conto com a sua ajuda, você que nos segue aí nas redes sociais e que também constantemente está enviando o seu e-mail, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa semanalmente. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, deixe aquele like. E, é claro, divulgue os nossos vídeos em suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Você também pode, a partir de agora, participar do nosso programa através do nosso chat ao vivo. Você entra no chat, faz a sua pergunta para o nosso entrevistado e ele vai lhe responder também por escrito durante a nossa entrevista através do chat. Junto comigo, aqui para essa entrevista sobre trombose dos membros inferiores, eu vou ter a presença do Dr. Gabriel Renondando, que está nesse projeto do Cá Entre Nós Science comigo. Vamos lá então, trombose dos membros inferiores. Solta a vinheta. Olá pessoal, estamos iniciando o nosso Cá Entre Nós Science e junto comigo, Dr. Gabriel Renondando, o nosso projeto aqui de trazer cada dia mais conhecimentos na área da ciência, né doutor? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Nelsinho, mais uma vez um prazer estar com você, mais um tema muito interessante aí para a gente debater nesse programa. Isso mesmo. Vamos lá, vamos apresentar aqui o nosso convidado de hoje. O nosso convidado, ele é graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Marília, na turma de 1984, onde fez residência em Cirurgia Geral e Cirurgia Vascular. Mestrado em Cirurgia, Nutrição e Metabolismo pela Universidade Federal do Mato Grosso, UFMT. Atualmente exerce suas atividades em Rondonópolis. Obrigado por aceitar nosso convite, Dr. Márcio Bertocco Meirelles. Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós Science. Boa noite, Nelsinho. Boa noite, Gabriel. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder falar com vocês. Poxa, nós é que agradecemos, né, doutor Gabriel? Não é sempre que a gente tem pessoas com tão elevado gabarito aqui no nosso programa. Muito obrigado, viu? Sem dúvida, é uma honra recebê-lo aí, tenho certeza que vai ser uma conversa muito bacana para a gente, para quem está assistindo aí também, vai acrescentar muito para nós. Estamos honrados com a sua presença e com o seu aceite do convite. Muito obrigado. Doutor Márcio, caracterizada pela formação de um coágulo no sangue, a trombose pode ocasionar obstrução total ou parcial dos vasos sanguíneos, principalmente das veias, podendo levar à trombose venosa profunda, TVP, que atinge na maior parte dos casos os membros inferiores, sobretudo as pernas, que é o foco da nossa entrevista de hoje. Então, a minha primeira pergunta é a seguinte: quais os primeiros sintomas e como suspeitar da trombose?
Ô, Nelsinho, ó, a trombose venosa, ela assim, uma coisa, a maioria das vezes é silenciosa. E o Gabriel sabe muito bem disso, porque na especialidade dele é um dos grandes riscos, um dos grandes temores que tem é a embolia pulmonar. E a embolia pulmonar é a complicação da trombose venosa. E nem sempre a gente tem assim um quadro estabelecido de trombose venosa antes de ter a embolia pulmonar. E a embolia pulmonar que realmente é o caso mais grave, que pode levar à morte. Estima-se que a embolia pulmonar é a terceira causa de morte cardiovascular, só fica atrás do infarto, do miocárdio e do AVC. E a grande maioria desses casos, eles passam desapercebidos, assim, da TVP. Você tem muitos casos que foi feito o diagnóstico da embolia pulmonar só no exame pós-morte. Então, o mais importante, assim, que a gente, na cirurgia vascular, acredita, é que antes de você procurar ter algum sintoma, procurar ter alguma coisa para tratar, o mais importante é você fazer a prevenção da trombose venosa. Esse sim que deve ser o mote. Porque, ó, eu vou falar uma coisa para vocês, cá entre nós. A trombose venosa, existe uma tríade que foi descrita já em 1884 por um patologista alemão, que é a tríade de Virchow. Isso daí quase todo médico conhece a tríade de Virchow. E até hoje continua sendo a principal causa de trombose venosa. E, apesar de ter sido descrito lá em 1884, foi feita uma pesquisa antes da pandemia, agora nos Estados Unidos, e menos de 50% da população americana sabia da existência de trombose venosa de embolia pulmonar. Para você ver como é que é o desconhecimento disso daí. Então, acho que é esse que deve ser o grande mote da nossa preocupação. Perfeito. Eu, no meu caso, né, como anestesista, a gente tem uma consciência muito importante, né, da prevenção, como você falou, da trombose venosa profunda, principalmente ligada às cirurgias no pós-operatório, né? Ainda é uma das principais complicações que, quando ocorrem, tem elevada mortalidade, né? E o que chama atenção nas cirurgias, por isso que é importante o conhecimento, né, da população médica e dos hospitais terem protocolos, que são eventos, na maioria das vezes, preveníveis, quando ocorrem decorrência de uma cirurgia. Hoje a gente tem algumas medidas e também tem terapia, tem medicamento para preveni-las. Agora, tirando, eventualmente, alguma cirurgia, quais outros fatores de risco que você acha que vale a pena, Márcio, a gente alertar para a população de fator de risco para trombose venosa profunda e, consequentemente, embolia pulmonar? Bom, nos dias atuais é uma coisa que e a pandemia evidenciou muito isso daí, a falta de atividade física e a obesidade. Esses aí são dois, assim, apesar de você não ter alguma coisa que seja falar, não, a obesidade causa a trombose venosa, mas a gente sabe que com o aumento da obesidade e o aumento do sedentarismo, a gente teve um aumento na incidência de trombose venosa. O uso de hormônios também é uma causa bastante grande de trombose venosa. E, infelizmente, a gente tem, hoje em dia, tem muitos casos que os hormônios estão sendo usados indiscriminadamente. Então, você tem que nem essas cápsulas de beleza, implante de beleza, essas coisas aí. Isso daí a maioria disso daí, a grande maioria disso daí é uma bomba hormonal. E isso daí pode desencadear a trombose venosa ou, pior ainda, desencadear a embolia pulmonar. Então, as pessoas, assim, às vezes acham que isso é brincadeira. Uma coisa que antes era uma causa que chamava muita atenção, muita gente tinha medo, que era o uso de anticoncepcional. Só que com o passar dos anos, esses anticoncepcionais eles foram sendo muito aprimorados e hoje em dia
difícil você achar trombose venosa que você possa afirmar que a causa foi o uso de anticoncepcional. É bastante difícil. Antes era muito mais frequente, mas em compensação, o uso desses outros hormônios hoje em dia está aumentando demais nisso daí. Atualmente também nós temos a Covid. A Covid, eu já ouvi isso, eu ouvi outro dia até de uma especialista falando que a gente deve considerar a Covid como uma doença inflamatória e trombótica, porque no começo lá da Covid, quando quase ninguém sabia quase nada sobre ela, uma coisa que foi descoberta é que muitos daqueles pacientes morriam era de embolia pulmonar, ou de trombose pulmonar, na verdade, porque não se sabe se era embolia. É encontrado os trombos dentro do pulmão nas necrópsias. Então, e com o passar do tempo, nós vimos também que aumentou a quantidade de pacientes com TVP, com o que estava relacionado à COVID. Então, a vacinação da Covid é outra coisa que a gente deve estimular muito para evitar ter a doença, porque apesar de hoje em dia, aparentemente, ela ser uma doença muito menos grave, mas continua não sendo uma doença boa de ter, porque nesses casos de Covid longa que estão aparecendo aí, com perda de memória, com perda de função pulmonar. Eu já tenho caso de, que nem o Gabriel deve saber disso também, caso de suspensão de cirurgia, porque o paciente não tem condição pulmonar de fazer a cirurgia, e o problema dele não era o pulmão, o problema era outro. Como teve a Covid, ficou sem condição pulmonar. E também caso de trombose no caso de Covid. Então, a Covid continua sendo uma doença que não é boa de ter, não. Legal. Ô, Márcio, eu não sei se dá, né, se é possível descrever, mas como que é a dor de uma trombose? Qual a primeira providência a ser tomada nesses casos? Não, sim, em geral, a trombose, a primeira manifestação dela nem sempre é a dor. Uma coisa que precisa ficar muito atento é a diferença de tamanho de membro. Às vezes você percebe que um membro está mais grosso que o outro. Quando você perceber que um membro está mais grosso que o outro, você toma cuidado, porque pode ser um caso de trombose venosa. Uma outra coisa também que aparece é a alteração de cor. Normalmente, o membro que está com a trombose ele fica mais arroxeado, porque como você tem uma dificuldade no retorno venoso, isso daí deixa esse membro mais cianótico, né? Fica mais roxo. A dor, quando aparece, normalmente ela não é uma dor assim tão importante. Tem casos que sim, mas são poucos os casos que a dor é uma coisa importante no quadro. Quando você tem uma trombose arterial, sim, a trombose arterial, essa sim, dá dor e dor forte, dor que não passa com medicação. A trombose venosa, nem sempre a dor é o mais preocupante. Então, tem que prestar bastante atenção em alteração de volume do membro, que você pega um, fica maior que o outro, alteração de coloração do membro, e outra coisa também que a queixa maior, mais do que dor, é peso. Sente peso naquele membro que tá com a trombose. Acho que é muito importante, mais uma vez, né, o reforço da importância da vacinação, né, seja ela qual for, a gente não ter desinformação. Então, a importância da vacinação do Covid, que a gente ficou aí esperando como se fosse por um pouco tempo, mas parecia uma eternidade, né, até a chegada da vacina, e agora que a vacina está disponível, a importância da vacinação, não só do Covid, mas de todas as outras doenças também, para evitar todas as complicações que são muito mais sérias, mais importantes. E a trombose, como, né, você falou, às vezes os sintomas são muito sutis, então é praticamente imperceptível na maioria dos pacientes, a não ser que tenha realmente um aumento do tamanho, e é difícil até o paciente perceber a gravidade. Muitas vezes não dá para perceber que a trombose, ou como ela está evoluindo, e muito menos está desprendendo um êmbolo ou não é isso, Márcio? Não, é isso mesmo. E nesses casos, que nem você mesmo já falou no começo aqui, que é uma causa de grande de mortalidade. Segundo,
a Sociedade Internacional de Trombose e Homeostasia é a causa mais importante de mortalidade dos casos de complicação cirúrgica. Então, quando você tem complicação cirúrgica, o que mais mata nesses pacientes lá no final não é a cirurgia que ele fez no início, mas é dos casos que são internados, claro. Mas dos casos hospitalizados com complicação cirúrgica é a principal causa de mortalidade. E a embolia pulmonar, ela, nesses casos, principalmente, às vezes ela não dá sinal nenhum na trombose venosa, tanto que quando o paciente chega, você não sabe de onde que veio, na verdade. E depois, quando a gente pesquisa, faz a pesquisa para ver se a gente encontra a fonte de trombo, nem sempre a gente acha também. A grande maioria dos pacientes que tiveram trombose venosa e assim, de uma forma assintomática, né, dos membros inferiores, e que a gente vai procurar a fonte trombogênica, a gente não consegue encontrar isso fazendo o exame clínico, usando o Doppler, o ultrassom, que é um exame assim, fácil da gente obter, mas a fonte é difícil de encontrar. Então, falar que está sabendo que está tendo a embolização é difícil, não vai saber, não. Mas em quanto tempo a trombose se manifesta? A gente sabe assim, que nem você tem aquela tríade de Virchow lá que eu falei para você. A tríade de Virchow, ou você tem lesão dos vasos, né, que é a lesão endotelial, que é a parte mais interna do vaso, ou então você vai ter uma alteração da coagulação, que são os fatores de coagulação que a gente tem circulando o tempo todo, ou então o terceiro fator é a estase, quer dizer, parado. Então, esse paciente da cirurgia, por que é mais frequente? Por que é mais frequente? Não, porque era muito frequente, hoje já diminuiu, mas ainda tem caso de trombose no pós-operatório, principalmente por causa do paciente ficar muito tempo parado. Então, a maioria dos nossos ouvintes aqui, é claro que não vão lembrar, mas quando a gente era criança, a mulher, quando dava à luz, tinha que ficar deitada, ficar de repouso. Com o tempo foi mudando isso, e hoje em dia, essa mulher é estimulada a andar logo depois do parto, porque a trombose venosa e embolia pulmonar era uma coisa muito frequente no pós-parto, por causa dessa imobilidade que existia. Então, tudo que você vai ficar imóvel pode aparecer. Então, em caso de cirurgia, a grande maioria dos casos que aparece nas primeiras 72 horas. Depois da cirurgia, vai aparecer essa trombose venosa. Quando você tem uma lesão endotelial, você tem paciente que tem um politraumatismo, por exemplo, que vai ter lesão em várias partes do corpo, esse paciente aí, é lógico que hoje em dia é praticamente inadmissível que um paciente chegue num hospital, numa situação dessa, e não receba anticoagulante, mas se você não tiver a anticoagulação num paciente desse, ele pode desenvolver a trombose em menos de 24 horas depois da internação. Então, é muito variável quanto tempo vai aparecer, que nenhuma coisa que é sabido, que nem o que eu falei dos pacientes que fazem uso desses hormônios. A maioria provavelmente não vai ter trombose venosa nenhuma, mas alguns desses usuários de hormônio aí, eles podem apresentar trombose depois de 15, 20 dias que começaram a usar o hormônio, depois de 1 mês, de 2 meses. Não tem um prazo pré-estabelecido, mas é porque vai depender muito também que esses fatores de coagulação que eu falei, todos nós temos os fatores de coagulação circulando, e eles estão agindo o tempo inteiro. Do mesmo modo que a gente tem os outros fatores que não deixam o sangue coagular. Então, o equilíbrio disso daí é que não deixa você ter a trombose. Quando você perde esse equilíbrio, é que é a hora que aparece a trombose, uma das causas, né? Que é quando você tem problema nos fatores de coagulação. E é aí que os hormônios agem. Então, quanto tempo vai demorar
para você ter esse desequilíbrio, muda de pessoa para pessoa, não é igual. Pode ser que você tome e você tenha em um mês. Eu tomo, tenho em uma semana. O Gabriel toma e vai ter daqui 2, 3 anos. Não tem um pré-estabelecido, mas os casos... É outro caso que faz com que aumente a incidência de trombose são casos de câncer, principalmente o câncer de ovário nas mulheres, é o que está mais relacionado com trombose no caso de mulher, e câncer de próstata é o que está mais relacionado nos casos de homem. Também não tem um tempo, sim. Se você fala, não, você foi diagnosticado com câncer de próstata, pode ser que tenha trombose, pode ser que não, mas se tiver a trombose que tiver relacionada com esse câncer de próstata, é porque você vai ter uma daquelas alterações que foi o que eu descrevi lá atrás. Perfeito. Chegou uma pergunta para a gente, que é justamente relacionada à prevenção da trombose, né? Acho que já foi falado alguma coisa aqui, mas acho que vale a pena reforçar. A gente tem algumas doenças, como você falou, que predispõem ao risco de trombose, alguns tipos de cânceres, algumas, não algumas, né, mas fatores relacionados quando o paciente vai fazer alguma cirurgia, aí por isso que é importante, né, o paciente ter também essa percepção que a cirurgia é um fator de risco para a trombose, não só a cirurgia em si, mas justamente relacionado a quanto mais tempo ele fica em repouso, né? E para isso algumas medidas são úteis para essa prevenção. Mas para a população em geral, acho que vale a pena, a gente já citou no início, mas para reforçar algumas coisas que podem também prevenir, ou seja, que melhorar, diminuir a chance de ter trombose, diminuir, vamos dizer assim, de riscos cardiovasculares como um todo. Não, como nós falamos já lá no início mesmo, uma coisa é evitar o sedentarismo. O sedentarismo é uma coisa que aumenta o risco de trombose. Outra coisa é a obesidade. A obesidade, apesar de não ser um grande fator de risco, mas está relacionado. O uso de hormônio é uma coisa que ela, assim, quando é prescrito por um endocrinologista que vai te acompanhar, que vai fazer um tratamento específico, é uma coisa que é aconselhável. Agora, fazer esse uso de hormônios só por questão que nem estética é uma coisa que você tem o risco de ter a trombose. Eu não sei se vale a pena. Eu acredito que não vale a pena correr esse risco por causa por causa de uma coisa estética. Outra coisa é que nem quem já teve caso de trombose na família e tiver que ser submetido a uma cirurgia ou ficar muito tempo parado, procurar um cirurgião vascular, um hematologista, e ver se tem algum problema de coagulação que seja hereditário. E que esses problemas de trombose hereditário, você com medicação, você pode evitar que a trombose aconteça em você. E quem já teve também esses casos ou de trombose, ou que teve trombose na família, o uso de meia quando vai ficar muito tempo parado, muito tempo sentado, nem viagem de avião longo. Isso daí foi uma observação que foi feita há vários anos, já acho que tem mais de 20 anos já. E nos Estados Unidos também, que se você fizesse um voo de Nova York para Miami, você tinha uma chance lá de, vamos dizer, X% de todos aqueles passageiros, tinha uma porcentagem que ia ter uma trombose venosa. Quando você pegava aqueles passageiros que iam de Nova York até a costa oeste, até São Francisco, Los Angeles, você aumentava em pelo menos 5 vezes o risco de ter a trombose. E aí, depois que eles foram estudando, foram vendo, e isso está relacionado com esses fatores genéticos. Então, uma coisa que foi feito na época pedido para esses pacientes ou usarem meia, ou então, durante o voo, não ficar o tempo todo parado, andar no corredor do avião, que com isso você diminuía a chance de ter a trombose. Isso continua válido até hoje, quer dizer, você não ficar muito tempo parado é outra coisa que você pode ter a trombose. Se você fizer essas coisas básicas,
não é que não vai ter chance de ter, todo mundo tem chance de ter trombose venosa, mas você vai diminuir bastante a sua chance de ter. Perfeito. Doutor Márcio e doutor Gabriel, uma das situações temporárias que facilitam o coágulo é a anestesia. E como nós temos aqui um especialista em cada área, eu gostaria de saber o porquê que isso acontece e como evitar ou controlar essa situação. Na verdade, a anestesia ela não causa trombose, né? Sim. O que causa trombose, o maior risco, então toda vez que a gente está, por exemplo, a gente está viajando ou o paciente está anestesiado longas horas, a gente não tem a gente não está andando, aquela bombeada do sangue que está no pé, na panturrilha, para voltar até o coração, ela é diminuída. Então, esse sangue parado aí que a gente fala, essa estase venosa, ela pode propiciar aí formar algum outro coágulo, esse coágulo forma um trombo que vai lá entupir o vaso da perna ou qualquer outro lugar e subir. Então, na verdade, não é a anestesia, mas sim esse estado de imobilidade. Então, o que a gente adota nos hospitais, lógico, se o paciente ele faz uma avaliação pré-anestésica, nessa avaliação pré-anestésica, como o Márcio falou, tem algum fator genético, ou mesmo ele já é diagnosticado com alguma doença que facilite a formação de trombo, né, de coágulo, às vezes ele já está tomando alguma medicação, ou a gente começa essa medicação para a cirurgia. E durante a cirurgia, além da meia que ele fica, né, da meia de compressão, a gente também utiliza compressão pneumática, que vai fazendo massagem mesmo durante a perna para para imitar que esse sangue está sendo bombeado. Além do que, a gente pode utilizar no pós-operatório lá, imediato, remédios para diminuir a coagulação do sangue, então antiagregante ou anticoagulante. E o principal que a anestesia hoje evolui, o que é, então? São medidas que propiciem, dê uma analgesia, que tirem a dor no pós-operatório imediato, para esse paciente ter condições já de conseguir andar, né? A gente fala deambular, lógico, no pós-operatório imediato. Então, por exemplo, mesmo uma cirurgia hoje, uma prótese de quadril, que antigamente ficava o paciente 3, 4 dias, 5 dias sem colocar o pé no chão, hoje a gente já tem condições, com algumas técnicas anestésicas, ele fazia a cirurgia pela manhã, no início da tarde ele já está fazendo caminhada com ajuda no corredor. Então a gente consegue hoje, com o auxílio de alguns medicamentos, diminui a chance, e também de técnicas anestésicas que controlem a dor, que ele possa andar sem nenhum risco, e aí com isso diminui a chance de trombose no pós-operatório. Eu acho que o Gabriel falou tudo, né? Que na verdade não é anestesia que dá a trombose. O que os anestesistas fazem é fazer o paciente ficar quieto para ele poder operar, porque até hoje, mesmo você fazendo treinamento em jangada, é difícil você conseguir operar um paciente em movimento. Então, quando o paciente fica em movimento, quanto maior o tempo de cirurgia, maior o risco. Quanto isso que o Gabriel falou, que eu acho que é de extrema importância, quanto uma coisa que a gente sempre brigou é a questão da dor do paciente. O paciente, por mais que ele não queixe, mas o paciente no pós-operatório vai ter dor. E quem tem dor quer ficar quieto, e quem quer ficar quieto tem o risco de ter trombose. Então, você tem que fazer de tudo para tirar a dor do paciente. E para que ele possa se movimentar e se alimentar, porque são duas coisas que são importantes para a gente evitar a trombose e fazer com que esse paciente se recupere mais rápido. Quanto mais rápido ele se recuperar, menos tempo de inatividade. E para ele se recuperar rápido, além dele se movimentar, ele tem que se alimentar, porque o paciente que também se alimenta mal, a recuperação dele vai ser ruim. Então, você tem que propiciar isso realmente, é tirar a dor do paciente. Tirar a dor do paciente e tirando a dor, você tirar a imobilidade dele, que é a sua pergunta, que é que tem mais trombose nos pacientes que são submetidos à cirurgia.
Hoje em dia tem bem menos. O Gabriel, apesar dele ser bem mais novo que nós, mas eu acredito que quando ele começou na especialidade, a quantidade de complicação por causa de imobilização era maior, porque o uso, que nem o uso de meia durante cirurgia, o uso de compressão intermitente durante cirurgia, são procedimentos assim mais ou menos mais recentes, né, que tem aí 15, 20 anos que estão sendo usados, e com mais frequência, mesmo nos últimos 10 anos. Então, quem está aí na lida há mais tempo que isso, já pegou, já passou por parte ruim disso daí. A provocação foi, a provocação foi boa, né, Márcio? Você viu? O doutor Gabriel saiu em defesa. Logo, Nelson, você está falando bobagem aí, olha. Não é anestesia, cara. Você tem que. Né? A ideia é essa mesmo, é cutucar para o pessoal esclarecer direitinho, né? A gente, não, essas perguntas são muito importantes. O anestesista, ele tem uma tendência a ficar sempre como o mordomo da história, né? O culpado de tudo, né? E a gente, na verdade, só quer ajudar o cirurgião e o paciente, né? Isso que é importante, é muito importante mesmo. Mas você sabe que pergunta desse tipo é o que fazem mesmo, né? Porque quando você fala, você precisa operar, mas você vai ter que tomar anestesia? Ué, claro que vai ter que tomar anestesia. Claro, né? Aí o medo é a anestesia, não é a cirurgia. A maioria das vezes não é o problema, não é a anestesia, né? Sim. Mas o maior medo realmente às vezes fica na conta do anestesista, que é uma coisa dá para entender, né? Que a anestesia mexe com muita coisa que às vezes é difícil do paciente compreender, como que ele pode aí dormir por algumas horas, acordar, enfim, qual que é a função do anestesista no controle aí durante a cirurgia dos sinais vitais. Então é importante essa conversa que ajuda a desmistificar alguma coisa da anestesia. Isso é muito importante, muito bacana. Às vezes fala assim, ó, tá com medo da anestesia, pode até tentar fazer a cirurgia sem, mas eu acho que não vai conseguir, né? Acho que vai doer um pouquinho, né? Acho que talvez não seja mais confortável. Não é uma boa ideia, não. Eu acho que também, agora, um paciente que ele suspeite aí de que ele esteja com trombose, ou mesmo ele percebeu um aumento de membro, ou ele, depois de uma cirurgia, ele acha que para deambular está tendo alguma dificuldade, ele te procura no consultório, enfim. Quais são os tratamentos hoje mais utilizados aí para a melhora dos quadros de trombose? Bom, a primeira coisa é você fazer o diagnóstico o mais rápido possível, né? Então, tem um grande número de cirurgiões vasculares que já fazem o ultrassom, o Doppler no consultório, que esse seria o ideal. Mas os que não têm essa possibilidade têm que contar com algum serviço na cidade dele ou quem não é cirurgião vascular, por exemplo, tem que contar com algum serviço que ele possa encaminhar para que seja feito isso daí. E aí, hoje em dia, o que a gente usa é basicamente, hoje em dia não, sempre foi. O que mudou muito, vai muito mesmo, e que foi uma evolução que eu acho que é uma evolução tão grande quanto essa que você falou, do paciente que é submetido à cirurgia de quadril andar no mesmo dia, é você conseguir tratar paciente com trombose venosa sem precisar internar. Isso, obviamente, que quando o paciente tem embolia pulmonar, a grande maioria vai ter que ser internado, porque eles têm muita dispneia, né, muita falta de ar, e às vezes você precisa colocar oxigênio, precisa entubar, precisa ir para a UTI. Mas quadro de trombose venosa dos membros inferiores, hoje em dia, praticamente a gente não interna mais, você faz tudo tratamento ambulatorial e com o uso de medicação via oral, que foi a grande mudança, que possibilitou tirar o paciente da internação e passar para tratamento em casa. E quando eu fiz residência, por exemplo, a gente tinha que internar o paciente, porque só existia medicação injetável, ela tinha que ser usada contínua. E você fazia o uso de heparina contínua e ia monitorando quanto é que estava a coagulação do paciente de hora em hora. Aí depois apareceu a heparina de baixo peso molecular, que aí com essa daí
apesar de ser injetável, mas aí você já não precisava fazer, não era contínua, você fazia ela com horário. E hoje em dia você tem os anticoagulantes orais aí que resolveram isso. Então, hoje em dia está, sim, bem tranquilo. Agora, uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, né, por causa desse negócio da Covid, é, eu não sei se o Gabriel viu isso, se aí na região de vocês aconteceu isso, mas um exame que ficou famoso foi o exame do dedímero. Então, teve muito paciente, eu atendi muito paciente que me procurou porque estava com Covid e resolveu fazer o exame do dedímero porque achava que tinha o risco de ter trombose. E aí fazia o dedímero e esse dedímero dava alterado. Mas na maioria dos casos aí vai dar mesmo. O problema é a intensidade dessa alteração. Agora, o que eu queria chamar a atenção não é nem isso, é fazer o exame desnecessariamente. É você se autoindicar um exame. Quer dizer, você faz o exame do alterado, você não sabe o que fazer com o exame. Então, por que fez? Não faz. Procura o médico, vê se vai ser preciso fazer o exame, e se for preciso, esse médico vai acompanhar, vai pedir e vai acompanhar. E se não for preciso, não vai nem pedir o exame, que é um exame que foi feito desnecessariamente. Todos os que me procuraram e fizeram exame dedímero por conta própria, nenhum teve trombose, nenhum. O Márcio, então vamos lá. Agora para um leigo aqui, o que é o exame de dedímero? Dedímero é exame de sangue. Você vai no laboratório e faz. O dedímero é quando ele vai medir, quando você começa a ter um quadro de trombose no vaso, aquilo que eu falei para você do equilíbrio que tem que ter entre os fatores coagulantes e os fatores coagulantes. Quando você tem o caso de trombose, começa a ter a degradação do trombo, quer dizer, o próprio organismo vai tentando desfazer esse trombo. Quando você desfaz esse trombo, uma das coisas que aparece quando o organismo está desfazendo o trombo é o dedímero. Então, quando você tem um dedímero muito aumentado, é sinal de que você teve trombose em algum lugar. Por que ele vai aumentar? Porque você tem algum trombo se desfazendo em algum lugar. Só que ele precisa estar aumentado numa fração grande, não é um aumentozinho assim. Porque o dedímero você tem, se você dosar, você hoje aí que não tem a mínima assim, possibilidade de estar com trombose, se você for dosar, você tem o dedímero. Você tem ele lá circulando. Agora, quando ele aumenta é que é o problema, mas antes disso, você precisa ter pelo menos uma suspeita para pedir esse exame. Você não vai pedir um exame desse sem ter suspeita nenhuma. Por que ele ficou famoso na Covid? Porque a Covid, como eu falei anteriormente, que está sendo descrita como uma doença inflamatória e trombótica, você tinha os casos de trombose que não tinham sinais clínicos de trombose. Então, o paciente está entubado, está com falta de ar. Essa falta de ar, ela começa a piorar. Por que piorava? Descobriu-se que era por trombose. Então, nesses casos, o dedímero aumentava demais. Então, você pega um paciente que você está tratando de Covid e que ele começa a piorar, e você faz o dedímero, vai estar aumentado. Aí sim, esse caso, o paciente tem trombose. Mas que nem nós aqui, andando, conversando, falando, sem ter nada. Por que você vai pedir o dedímero? Não tem caso. Aí, como apareceu o nome na televisão, aí fica bonito. Vira modismo. Você pega uns pacientes que são o neurótico por causa de doença, né? Aí já... Ô, Márcio, em questão de alimento, de alimentação, quais são os alimentos que são proibidos para as pessoas com trombose? Nenhum. Não tem, não. Alimentação, caso de trombose venosa, você não tem nada que seja proibido. Uma coisa que tinha antes, quando você fazia o diagnóstico de trombose, começava a tratar com os anticoagulantes, e os anticoagulantes que tinham antigamente, eles interferiam com a vitamina K, que é produzida no fígado, né? E aí eram um antagonista de vitamina K. Quando você tinha um paciente que se alimentava tomando esse tipo de anticoagulante e comia muita coisa folha verde, que é rico em vitamina K, você diminuía a potência desse anticoagulante. Mas hoje em dia,
Os anticoagulantes que a gente usa, você pode comer as folhas verdes, não tem problema nenhum. Agora, não é o objetivo nosso hoje, mas trombose arterial, aí sim você tem restrição alimentar. Porque a trombose arterial, ela está ligada à aterosclerose, e aí a sua restrição alimentar é por causa da aterosclerose. Mas aí, cá entre nós, é outro papo. É outro assunto. É para um próximo programa. Legal. E a gente falou muito de paciente andar, né, como uma forma de exercício, também um exercício físico que previne o aparecimento de trombose. Uma vez a trombose instalada, né, já diagnosticou a trombose, qual que é a indicação em relação a exercício físico depois que o paciente já está com o diagnóstico de trombose? Então, a trombose venosa dos membros inferiores, você tem o seu risco maior de você ter um trombo que desprende dali, você ter uma embolia, ela é nos 5 primeiros dias. Passou o 5º dia, depois que está com a trombose, a sua perna começou a inchar hoje. Você foi no médico hoje e fez diagnóstico hoje que você está com a trombose. Nos próximos 5 dias, você deve se manter mais em repouso, não deve fazer atividade física, apesar de que depois que você entra para o tratamento, se diminui em quase que 100% a chance de ter embolia. Mas, mesmo assim, esses 5 primeiros dias é aconselhável você não fazer grandes extravagâncias. Agora, você tem casos que nem paciente que mora em outra cidade, que fica longe, que não consegue marcar, faz 10 dias já que está com a perna inchada, quer dizer, quando você faz o diagnóstico, já tem 10 dias que aí teve a trombose. Você vai entrar com o tratamento para ele para evitar disso daí aumentar. Mas falar que ele vai ter o caso dele, que ele não pode fazer atividade, porque não, ele pode fazer atividade. O que você tem que fazer é tentar ver, que nem quando você tem um aumento muito grande de um membro, esse paciente ele não vai querer fazer muita atividade, porque aquilo ali fica pesado, fica doendo. Então, você tem que ir mais devagar. Mas se você começa a tratar o paciente, se o paciente consegue usar uma meia elástica, que é esse membro dele que estava aumentado, ele fica de um tamanho melhor, mais perto do normal, você pode iniciar a atividade física dele e vai aumentando gradativamente. Logo nos primeiros, segundo dia, você já pode. Não quando você faz o diagnóstico no primeiro dia. Isso sempre contando a partir do 5º dia que você, de trombose, né? Que é o 5º dia, quando você não tem certeza, do 5º dia que você viu a perna inchar. A partir do 5º dia, a chance de você ter um descolamento de um trombo e formar um êmbolo é quase zero. Então, você já pode. Doutor Márcio, cá entre nós, a perguntinha do leigo para o médico, a paulada que eu vou levar, hein? Existe algum remédio caseiro para trombose? Andar. É o melhor remédio caseiro que tem para trombose, é você andar, não ficar parado. E outro remédio caseiro que dá para fazer também é zíper, né? Zíper na boca, não comer demais para não engordar, também é um remédio caseiro que funciona bem para evitar ter a trombose. Agora, depois que ela está instalada, aí o remédio caseiro, assim, não tem, infelizmente não tem. Tem as coisas que você faz para melhorar, né? Que nem usar meia elástica, que você vai desinchar essa perna, vai evitar as complicações no futuro dessa trombose, que é uma outra coisa que a gente não falou. Né? Fica muito preso aqui, ó, a embolia pulmonar, que é a coisa que com certeza é mais grave, mas a trombose venosa, no longo prazo, se você, nesse primeiro momento, você não tomar as medidas para tentar não deixar ter aquela estase venosa, que a gente vai chamar no final das contas de insuficiência venosa, você pode evoluir com o aparecimento de varízia e, pior dos casos, o aparecimento de úlcera, né, de ferida na perna. Isso, um grande número de pacientes que hoje têm essas úlceras varicosas
tiveram uma trombose venosa no passado e que a grande maioria também nem foi diagnosticado. É que hoje, você fazendo exame desses pacientes, você vê que eles têm algumas alterações no sistema venoso profundo. Essas alterações você acha com o Doppler, com o ultrassom, são alterações que são típicas de paciente que teve trombose no passado. Por isso que eu falei que muitos pacientes que hoje têm as úlceras, as feridas, tiveram trombose no passado, com base nesses achados de exame. Não, perfeito, perfeito. A gente está chegando aí no final. A última pergunta também já respondeu aí durante o nosso bate-papo, né? Que é o que pode fazer para melhorar a circulação, né? Você falou muito de exercício físico, de alimentação, né, de evitar o sedentarismo, e foi respondido aí. Eu realmente gostei muito da nossa conversa. Márcio. Nada, você perguntou para mim da alimentação, é uma coisa assim que não é relacionado à trombose especificamente, mas é relacionado ao aumento de peso, é relacionado ao aumento de líquido, que é uma coisa que hoje em dia, por causa de obesidade, sedentarismo, você vê as pessoas ingerindo uma quantidade excessiva de sal. Então, diminuir o sal, não que o sal vai causar trombose, mas o sal ele faz um desequilíbrio na sua alimentação. Então, redução de sal é uma coisa interessante. Redução de gordura, né, principalmente por causa da trombose arterial, ela não vai te dar uma trombose venosa, mas normalmente a gordura ela faz com que você aumente de peso, faz com que você não fique mais indisposto. Então, a redução de gordura na alimentação também é uma coisa interessante. Paciente que sabe que tem predisposição a diabetes, redução dos carboidratos, né? Açúcar, massa, essas coisas. E tem algumas, assim, que alguns nutricionistas chamam de alimentação que é anti-inflamatória. Essa alimentação anti-inflamatória ela é mais relacionada com peso nas pernas, que é uma coisa que hoje a gente chama do lipedema. Então, você usando esse tipo de alimentação, que seria usar mais sementes, né, castanha, grãos, usar coisa mais verde, ter sempre na alimentação alguma coisa que seja verde mais claro e outra verde mais escuro. São coisas que vão juntos. Agora, se eu falar para mim isso daí, se você não fizer nada disso, vai ter trombose? Não, não vai. Não é por causa disso que vai. Mas, como nós estamos conversando assim, no aspecto geral da coisa, eu acho que são medidas que são mais ou menos simples e que a gente pode melhorar assim, o estilo de vida e o ritmo de vida nosso. Legal. Márcio, muito obrigado, viu? Sua participação aqui no nosso Cá Entre Nós Science. Muito bacana mesmo. Gostamos muito desse bate-papo. Vamos categorizá-lo assim, né, como um bate-papo. Muito esclarecedor. E agora nós deixamos aqui esse espaço para que você deixe aí os seus contatos e também uma mensagem aí para o pessoal que está nos seguindo aí nas redes sociais. Bom, primeiro eu queria agradecer pelo convite, agradecer pela presença do Nelsinho, do Gabriel, muito obrigado. Eu acho que nós conseguimos conversar aqui durante esse tempo. Não vou falar que a gente conversou sobre tudo de trombose, mas, assim, foi quem assistir esse programa, com certeza, vai ter uma ideia boa de trombose venosa, do que é a trombose venosa, quais são os perigos que a trombose venosa pode dar. E, sem dúvida nenhuma, a primeira coisa, assim, que eu acho que seria a mensagem mais importante é, quando você tiver suspeita da trombose, procurar logo um serviço médico, porque não são todas as cidades, mesmo no estado de São Paulo, que vai ter um cirurgião vascular, e não é todo mundo que vai ter acesso a um cirurgião vascular assim prontamente para fazer um diagnóstico de certeza, mas
grande maioria dos médicos, hoje em dia, tem uma noção da trombose venosa e pode, pelo menos, encaminhar mais facilmente para um serviço de urgência que possa fazer esse diagnóstico. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, estou sempre à sua disposição. Muito obrigado, viu, Márcio? Posso lhe chamar assim, né? Márcio apenas, é um amigo de longas datas. Doutor Gabriel, o senhor está com a palavra aí para agradecer também o nosso entrevistado, que muito nos honrou aqui no Cá Entre Nós Science. Sem dúvida, agradecer ao Márcio, o tempo, a disponibilidade. Realmente foi uma conversa muito esclarecedora. Deixo uma mensagem aí relacionada à prevenção, né? Acho que essa palavra, prevenção, já melhorou muito as formas de tratamento, são várias, mas aí frisa muito a prevenção. Agradeço o seu tempo, sua disponibilidade, a simpatia e falar de uma maneira bem esclarecedora, que a gente também aprende muito, eu aprendi muito aí com você, né, nesse dia. Muito obrigado aí, sucesso cada vez mais. Grande abraço. Obrigado. O doutor Gabriel e eu temos que agradecer ao Márcio, que nos concedeu essa brilhante entrevista, esse bate-papo gostoso, tão esclarecedor com a questão aí da trombose dos membros inferiores. A semana que vem estaremos de volta com mais um entrevistado escolhido por você que nos segue nas redes sociais e que também está sempre enviando o seu e-mail, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveita que você está por aí, deixa aquele like e, é claro, divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Márcio, muito obrigado mais uma vez. Doutor Gabriel, muito obrigado por esse apoio e esse nosso projeto, se Deus quiser, vai continuar e cada vez mais trazendo bastante informação para a nossa população. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem, se Deus quiser.